O PT, da qual eu sou um dos fundadores, sou militante até hoje, ele sempre defendeu uma proposta razoável de reforma agrária. O saudoso José Gomes da Silva, que sempre atuava na Secretaria Agrária do PT, até era mais radical que nós, né? Mas era razoável a proposta do PT. Agora, o que aconteceu é que o governo Lula ganha as eleições num contexto da história política do Brasil que não foi fruto da mobilização de massas. O governo Lula se elege num período histórico de refluxo do movimento de massa. E ele só consegue ganhar as eleições, na nossa opinião, não na minha pessoal, embora eu concorde, mas eu digo, é fruto das reflexões que nós fizemos no movimento, em função de dois fatores. Primeiro, que parte da burguesia brasileira se assustou com a crise argentina e aí resolveu apoiar o Lula, né? Se alguém tem alguma dúvida disso, pergunta para o Delfim Neto, por que ele apoia o Lula. E segunda coisa, é porque parte dessa burguesia ajudou a campanha com dinheiro. Então, criou condições objetivas para derrotar. Nós apoiamos as duas vezes o Lula e não nos arrependemos, porque ainda assim ele era melhor do que um projeto claramente neoliberal, que eram os seus adversários. Agora, por que não avançou? Por causa dessa correlação de forças. Porque ganhando as eleições nessas circunstâncias, se transformou automaticamente num governo de composição de classe. Porque se a burguesia apoiou ele, cobrou caro, pediu toda a área econômica, pediu o Banco Central e pediu a manutenção da política econômica. Foi a condição naquela Carta aos Brasileiros de julho. Não enganou ninguém, está lá escrito. Me comprometo a não mudar a política econômica. Bom, selou a sorte. Então, nós não queremos ser também simplistas de botar culpa no Lula ou na figura do presidente, mas entender a correlação de forças que há na sociedade. E, evidentemente, nessa composição de classe, nessa composição ideológica, que é um governo que tem gente de direita, tem gente de centro e tem gente de esquerda, claro que nós gostaríamos que tivesse mais gente de esquerda do que de direita, mas não tem. A realidade é essa. E, infelizmente, na área da agricultura, os setores conservadores e os fazendeiros tiveram mais força no governo Lula do que os pobres. Então, o governo acabou priorizando na sua política o agronegócio. E o agronegócio, o que é? Não é um verbete, como diz o Chico Graziano no Estadão. Agronegócio está lá no Aurélio, de que é toda operação agrícola comercial. Claro que não é isso. Agronegócio no Brasil é um modelo de exploração agrícola que representa uma aliança entre os fazendeiros capitalistas com aquelas empresas transnacionais. É uma aliança desses dois interesses. Bem, e esse agronegócio foi o que teve prioridade no governo Lula. E isso criou um bloqueio na reforma agrária. Se o governo prioriza o agronegócio, no modelo do agronegócio não há espaço para os camponeses. Mais do que isso, não há necessidade dos camponeses. Porque no outro modelo de industrialização, a indústria precisava dos camponeses. O seu Furlan, para enriquecer na Sadia, precisava dos 40 mil agricultores integrados. Agora, a Monsanto não precisa dos camponeses para ganhar dinheiro com a soja e com as exportações. Agora, a Cargill, com a cana-de-açúcar e o etanol, não precisa de camponês. Portanto, no agronegócio não há nenhuma necessidade de camponês. E por isso que eles abandonaram a reforma agrária. Bem, daí, quem politizou o MST, que todo mundo fica dizendo, não, o movimento é político, como se fosse uma ofensa. E quem não é político numa sociedade de classe? Então recorram lá ao Sócrates, Aristóteles. Todo ser humano é político se viver em sociedade. Não quer ser político, vai no meio do mato viver sozinho com os macacos, daí lá não é político. Mas toda a sociedade é uma disputa permanente pelo poder. Poder microfamiliar, qualquer situação é uma disputa de poder entre as pessoas. Bem, então é claro que o movimento Sem Terra é político. Mas o movimento, inclusive, para dar razão para eles, se politizou cada vez mais pelo próprio neoliberalismo.
Porque antes nós só lutava por terra, por educação, então era só fazer pressão sobre o Estado para ele aplicar a lei. Agora, para a reforma agrária avançar, nós temos que derrotar o modelo neoliberal. Nós temos que derrotar as transnacionais, senão não avança. Né? Bom, e aí nós fizemos a nossa leitura qual é? É que o Sem Terra, o MST, não tem força suficiente para derrotar o neoliberalismo. Não tem força suficiente para implementar a reforma agrária. Então qual é o nosso papel numa correlação de força tão adversária? Pelo menos segurar a bandeira. Ó pessoal, eucalipto é ruim. Ó pessoal, quer continuar a comer alimento da Monsanto? Come, mas sabe que está envenenado. Né? E tanto faz o governo que está aí. Esse é o nosso papel. Agora, nós estamos convencidos. Estamos convencidos. E tomara que quem está em casa também se convença aí de que nós estamos vivendo um período da história do Brasil muito crítico, de refluxo do movimento de massas, de apatia do povo. Mas isso não é sempre. Na história há momentos de reascenso, de disputa, de refluxo. Nós estamos no refluxo. Mas logo aí, daqui a 2, 3, 5 anos, haverá reascenso do movimento de massas. E quando vier o reascenso do movimento de massas, esse movimento de massas vai derrotar o neoliberalismo. E aí vai abrir espaços, vai abrir energia na sociedade brasileira para nós discutir um outro modelo econômico, um outro projeto para a sociedade brasileira. Bom, aí sim, daqui a 5, 10 anos vão se lembrar do MST. Bem que o MST tinha razão. Nós não estamos preocupados. Nós estamos preocupados em ajudar a conscientizar a sociedade brasileira que precisa mudança, que o neoliberalismo só gera mais pobreza, mais desigualdade.